Doutor Tibúrcio, o senhor tem uma carreira belíssima, saiu de Pernambuco, passou pelo Rio de Janeiro e chegou aqui. Como é que o menino de Pernambuco chegou a chefiar o Ministério Público de Minas Gerais? Foi, para mim, um momento de muita luta, de muito sacrifício, porque o tempo que eu passei no Rio, eu trabalhava e estudava. E teve um período ainda, além de estudar, uma vez por semana, eu trabalhava em uma rádio, a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro, fazendo serviço de futebol. Às quartas e quintas-feiras, geralmente, era plantão. Eu saía da rádio assim, 2, 3 horas da manhã, que era o dia de futebol, tinha que ter encerrado tudo, e depois seguia para minha casa, de ônibus ou de bonde. Eu morava na Tijuca, a essa época. Já tinha casado e morava na Tijuca. Então, fiz o curso, formei em 1965, e a nossa turma de faculdade, que nós éramos 50 na turma, nós apenas formamos 14. Foi na época da Revolução e a coisa ficou difícil, mas concluímos o curso e depois de dois anos, isso em 68, eu vim com minha esposa, Dona Claudete, fazer uma visita aqui em Belo Horizonte com a família dela, que morava aqui, parentes. Então, lá no casamento todo, um senhor que era parente da família disse: "Só você está formado, vai ter um concurso do Ministério Público aqui agora." Aqui em Minas. Isso foi no mês de maio, quando eu estive aqui. E em mês de setembro, nós viemos aqui. Eu vim sozinho, vim de ônibus com um colega do Rio e fizemos o concurso aqui. Eu já não tinha pouca experiência de direito, mas consegui ser aprovado. No ano de 68, eu fui nomeado. O meu ato de nomeação saiu dia 18 de julho de 68. Não foi 17, porque 17 de julho morreu o presidente Castelo Branco. Foi nessa época, então, não publicou Minas Gerais, e então a publicação foi só no dia subsequente. Na minha posse, estava eu, o procurador e a secretária, Dona Marília. Não sei se alguém aqui conheceu. Dona Marília era funcionária da Procuradoria, era secretária-geral. Então, a posse foi naquele prédio do Tribunal Eleitoral. Olha, Tribunal de Justiça, lá na Rua Goiás, e onde funcionava a Procuradoria no 12º andar do prédio. Mas foi o meu pontapé inicial. O senhor já assumiu e no outro dia já tinha que ir para a comarca? Aí, quando eu recebi o ato, eu fui para a comarca e entrei em exercício com a comarca no sul de Minas. Mas como eu não gostei de lá, nordestino gosta de coisa quente. Então, tinha um colega, José Lemos Sobrinho, que era o procurador da comarca de Águas Formosas. José Lemos Sobrinho propôs aos familiares da minha mulher, que eram de lá de Águas Formosas, Machacaliz, Teoflotone, da mesma região, se eu queria trocar com ele, fazer a permuta. Então fizemos a permuta e eu, de dedicação plena mesmo, eu comecei em Águas Formosas. Então nós ficamos lá por 4 anos. 4 anos? De lá o senhor já foi para De Teoflotone? lá eu fui removido para a comarca de Carlos Chagas. Carlos Chagas. Nessas duas comarcas, tanto Águas Formosas quanto Carlos Chagas, tem alguma coisa assim que o senhor lembra aí, que marcou
passagem do senhor, Não, seja no Água júri, seja Formosa, no para audiência, mim, seja... foi um berço da minha vida. Inclusive, a minha filha mais nova, a Verônica, nasceu lá. Mas é o marco maior da minha história em Água Formosa é essa, que a Verônica nasceu lá. E fora isso, eu tive uma vida pública boa, fiz bons julgamentos lá no tribunal. No final do meu período lá, teve juiz de direito. Dr. Augusto César foi o seu juiz de lá. Eu ia ver o Teoflotone levando material do cartório, material do Ministério Público, as denúncias e recurso e tal. Tudo isso era quase feito por mim. A gente ia de ônibus mesmo, porque o tempo não estava chovendo. Quando não estava chovendo, a gente ia de ônibus, né? Era 9 horas de viagem, 8 horas de viagem, dependendo do tempo, até 10 horas. Aí surgiu a oportunidade depois, então, do senhor ir para Teoflotone, né? Já foi encontrar a Teoflotone foi o fim da linha minha no interior. De Carlos Chagas eu fui promovido para Almenara, comarca a 10 horas de Teoflotone, também ia de ônibus. Né? E a família, dessa vez, infelizmente, a família não teve condição de ir. Então eu tive que fazer essa via sacra de Almenara. Depois de Almenara, depois de 3 anos em Almenara, foi que eu removi para Itabacuri, passei em Teoflotone 4 anos, morei lá com a família 10 anos. 10 anos, mas como promotor, fiquei 4 anos só. O fato marcante para mim na Teoflotone foi que eu tive a audácia de dar aula na faculdade. Fui convidado e dei aula na faculdade. Agora, na minha função mesmo de promotor lá, eu tive um período muito bom e na minha passagem por Teoflotone, eu percebia, pelo meu modo de vida, eu percebia que aqueles fatos que mais tinham conotação política e conotação de luta e que precisava ser feito, eu tive a audácia de fazer. Eu ministrava na faculdade o curso de aula de processo penal e o diretor da faculdade era uma pessoa queridíssima em Teoflotone. Pessoa da família política de lá e tal. Um dia ele estava na faculdade, no prédio, umas crianças correndo no fundo da faculdade. Ele correu atrás das crianças e deu um tiro numa criança. A criança perdeu uma perna. Então, o processo também parou. Aí foi que a minha atitude. Eu era professor, entreguei meu pedido de exoneração na faculdade e assumi o processo. Assumi o processo, processei o diretor da faculdade pelo seu ato e também tive péssima notícia, já estava aqui como promotor, que foi absolvido. Mas, logo depois, eu deixei a área criminal e passei para a área de família e registro civil e tal. Aí a gente muda de atitude, de atos e atuações. Foi nessa época aí que houve um encontro de promotores lá em Teoflotone, capitaneado por Dr. Valdir Vieira. Dr. Valdir, foi que nessa época ele falou, você está querendo, você quer ir para Teoflotone? Eu digo, para Belo Horizonte? Já estava em tempo. Aí eu digo, Dr. Valdir, eu aceito porque a minha filha mais velha, Maria de Lourdes, já estava aqui em Belo Horizonte, estudando para fazer vestibular. Então, a minha mulher disse, olha, eu acho que é melhor
é oportuno, melhor nós irmos para Belo Horizonte. Aí viemos isso em 2008. Não. 1981? 2081. 1981, né? O senhor foi publicado o ato do senhor dia 18/6/1981. Depois o senhor veio para Belo Horizonte, o senhor passou por quais áreas aqui na capital? Doutor Valdir disse, eu estou precisando que você vá e vá para a vara de falência e concordata. Então, eu vim e fiquei 2 anos e meio na vara de falência e concordata. Foi um período mais longo que eu fiquei. Depois, eu tive vontade, desejo de ir para a vara de tóxicos. Aí falei com o procurador se podia, porque eu estava supercarregado lá na vara de falência e eu já estava precisando já de mudar também, porque ficava aquela matéria só o tempo todo, né? Falência concordata, e esquecia as outras atividades. Então, fui e ficamos lá por 1 ano e meio. Depois, ainda fui para outra promotoria, que foi a de trânsito. Promotoria de trânsito. Foi a última promotoria que eu fiquei. O senhor foi promovido a procurador em 4 de junho de 1985. Foi. Eu fui procurador Procurador-geral? Procurador A. Foi nomeado... Na época tinha A e B, né? Que era o Aero, que atuava no Tribunal de Alçada, e depois tinha mais uma promoção. Depois tinha para a Justiça. Para procurador B, né? Procurador A. Ou procurador A. Aí, vamos chegando então ao ponto da história. Como que saiu o Tiburcio Nogueira Lima candidato a procurador-geral? Essa parte da política aí agora, que entra associação, entra tudo. Quando eu ainda era promotor, eu fui convidado por 2 procuradores gerais para servir como chefe de gabinete. O primeiro foi, na época, o doutor Elvésio Magalhães. Esse o senhor foi, né? O senhor foi chefe de gabinete? Eu fui chefe de gabinete do doutor Elvésio. No final, quase do mandato do governador Hélio Garcia, por uns 6 meses, mais ou menos, e o Ministério Público estava inteiramente parado, porque não saía ato, a dificuldade de entrosamento, porque Elvésio é uma pessoa maravilhosa, uma cultura, era um homem de alto nível moral e intelectual. Então, ele disse, Tiburcio, vem me ajudar. Eu digo, tenho um prazer de ajudar. E tinha contatos com políticos lá no gabinete, por sinal, um dos políticos mais antigos de Minas Gerais, que eu tive um acesso a ele, que foi o doutor Geraldo Santana, não sei se foi se lembra. Da região norte de Minas, Salinas, né? Foi presidente da CEMIG. Na região de Salinas. E ele era o porta-voz do Hélio Garcia. E então, eu fui a ele algumas vezes, levar papéis e tal, e ele disse, não, eu vou pegar o despacho. Então ele pegou, fez alguns atos de procuradores, nomeando, e de promotores, estava tudo parado. Era uma coisa... Nesse tempo, nós não éramos mais vinculados à Secretaria de Justiça. Nós não éramos mais vinculados. Já com a Lei 40, foi que desapareceu e o doutor Valdir levou todo o material da secretaria que existia, do arquivo, não é, doutor Valdir? Todo para a Procuradoria. Aí nós ficamos nessa dependência. O procurador já estava levando atos ao governador, já estava despachando e tal, mas não tinha aquela autonomia que nós passamos a ter quando assumimos a Procuradoria. Porque o nosso foi uma eleição, e de cuja eleição a gente adquiriu a integralidade do público. Mas isso é um assunto para depois.
Quando o Hélio Garcia, o Nilton, foi eleito governador, então o Elvésio tentou continuar. Mas, infelizmente, o Aloysio tinha sido promotor, primeiro promotor da comarca de Contagem, aonde o Nilton era governador. Prefeito. Era prefeito à época. Então, a Aloysio entrou. Disse, não, depois você fica. Eu queria que você ficasse comigo. Depois não, eu ficarei com você. Mas foi um período já que a gente já estava meio pensando em luta da classe, porque eu já tinha passado pela associação por dois presidentes. E eu fiquei, nessa época, como tesoureiro. O doutor Castelar era vice-presidente e eu era tesoureiro da associação. Foi nessa época que a Assembleia dava uma verba de 5% nos custos de processo lá que corriam de direito público e tal, que corriam pela Assembleia. Sabe? E então, nós passamos, a associação passou a receber uma verba em torno de 50 mil reais. Na época, 50 milhões, né? Certo. 50. Então, eu era tesoureiro e o doutor Délio era o presidente, mas ele, com aquela diplomacia dele, ele sempre me passava as responsabilidades para a área financeira e a área administrativa e tudo. Eu sempre fui meio audacioso para isso. O primeiro dinheiro que entrou, eu falei com o Délio. Délio, nós temos que fazer um caixa para comprar um terreno para construir a associação. Eu disse, você pode procurar o terreno. Aí eu fiquei pesquisando, tal, aqui no Barro Preto, compramos e, no mesma época, no mesmo tempo, nós planejamos a construção com o doutor Hélio e eu estava à frente também, porque aí eu já convidei o filho do doutor Cristóvão, doutor Fernando Ramos, que era engenheiro, para planejar a construção. Fazer aquela planta que está lá hoje, aquela estrutura da associação hoje, foi planejada pelo doutor Fernando. E, doutor Tiburcio, esse fato ajudou, então, a projetar o nome do senhor para a classe? Fez parte. Fez parte. Fez parte. Porque, logo depois disso, houve uma eleição da associação e eu, como eu estava já na iminência de ser procurador eu conversei com o doutor Castelar, e o doutor Délio me falou e tal. E você vai concorrer? Eu disse, não, não vou concorrer. Eu vou apoiar o doutor Castelar. Nesse íntere aí, o doutor Luiz Leal era o secretário de Justiça e me convidou para ser diretor do fórum. Diretor do fórum, antes era da secretaria, depois da Constituição é que passou para ser do tribunal. Então eu fiquei no fórum, aí o pessoal me chamava de síndico, olha o síndico do fórum aqui. Então, já era lá era aqui no Barro Preto. Augusto de Lima, né? Era o fórum aqui. Então eu fiquei. Então, criei conhecimento, eu sempre fui com essa humildade, o meu modo de agir, muito salutar a uma amizade com todo mundo. Verdade. Aí eu fiquei. E antes de terminar esse período lá, ele me convidou para ser diretor do Serviço Penitenciário do Estado. Aí veio a Constituição de 88, aí nacional, foi. e a 89 que... Foi. Na Constituição de 88 e, posteriormente, a de 89, que foi promulgada dia 21 de abril, que foi chamada de Constituição Primavera, né? Foi denominada Constituição Primavera, aqui em Minas. Então, eu já tinha disputado a primeira eleição da associação. Aí veio a segunda eleição,
Aí nós fizemos um trabalho, eu e o Neto, e o Neto concorreu na presidência da associação, Ah, tá. já nessa época. Perdi para o Monteiro, né? Então foi quando Quando eu estava chegando. decorreu o período da Constituição nossa, a de Minas Gerais, 89. e que o grupo que estava dominando na associação e na procuradoria também, então, preparou um edital, fizeram o edital, foram isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Eles programaram, o Márcio de Cá estava como procurador. Porque o Tomás Decá foi nomeado para o lugar do Dr. Aloysio Quintão, Procurador-Geral de Justiça. Foi. Né? Parece que... Ficou por 30 dias. 30 dias. Aí foi nesse ínter aí que veio e fizeram uma lista dia 27 de agosto. Quem fez a lista? A Procuradoria ou a Associação? Não, quer dizer, foi Combinado. uma programação forçada. Porque tem uma história que o doutor Márcio Decá queria continuar no cargo Queria continuar. sem eleição. Foi. Né? A história, essa parte eu cheguei depois. Eu ouço dizer... O que aconteceu... Perfeitamente. Ele, Ok, inclusive... só lembrar, Ah. com a sua permissão, acho que a gente não é bem assim. O que acontecia era o seguinte: o Mastercard estava no exercício do cargo, havia a Constituição em vigor. Não havia prazo É. formal para que ele convocasse as eleições. Existiam tratativas de datas, Foi. mas não havia uma data determinada. Numa das reuniões da Câmara, a Câmara fez uma autoconvocação da eleição. Talvez que, não sei, pela indefinição, a ânsia, porque outros estados já estavam, né, com a eleição deflagrada e Minas Gerais estava negociando. Então, numa das reuniões da Câmara, houve a autoconvocação Foi. da Câmara e a Câmara convocou. Acho que o mais velho na época, não sei quem era, Não, liderou esse E processo foram. e mandou para a imprensa E oficial. aconteceu. Mas é preciso também dizer uma coisa, porque a gente não pode, né? O que é verdade tem que ser falado. O Márcio Decá poderia não ter autorizado a publicação no Minas ou ter invalidado. Não estou aqui defendendo ninguém. Ninguém. Contextualizando, Sim. né? Mas ele- assim, o fato dele não ter convocado, talvez de imediato, tenha sido, vamos dizer assim, amenizado pela posição dele ter aceito aquilo. Porque ele poderia não aceitar. Até porque não havia previsão para essa autoconvocação. E eu fui um dos que, com o Cabral, talvez o Monteiro, levamos o edital de convocação para a imprensa oficial. Esse espaço é Então, muito importante. eu Câmara participei, Liberal. eu acho, tenho bem lembrança do Cabral, do Monteiro, Monteiro. mas foi uma autodeliberação da Entendi. Câmara, Todos eles. sem a eu não sei se sem a anuência Sem a do anuência do procurador-geral, procurador-geral. sem a anuência dele, que ele queria estabelecer a data. Ele não estava se furtando de cumprir. Ele, segundo Então, eu me lembro, é isso, né, Tibúcio? Então, publicado o edital, nós estávamos ainda em convalescência da derrota do Neto. A Fátima, Foi. quando eu falei que ia Com a concorrer, Claudete, né? a esposa dele falou: vocês não têm vergonha de me disputando. Só a eleição." perde. Aí não, mas aí o Neto entra aí, eu entrei, pronto, escrevi, participei. Eu tinha uma grupo muito grande de colegas aqui na capital, é tanto que na capital eu me elegi na lista. Eu me elegi na lista. Na primeira votação, eu já estava eleito, eu estava na lista. Não tinha condição Porque mesmo. apolava a capital e depois o interior. É. Já no interior, na capital, o senhor já teve a votação suficiente para estar na lista Foi. deles. Na capital tem votação suficiente para quer dizer, pra entrar em lista. Aham. Até a Belardo falou comigo: você já está na lista. Eu digo: eu sei que estou, mas aí eu não fiz campanha. Pra você ter ideia, eu tive 45 votos no interior. E na capital? Eu não. E na capital? Na capital, 121. Então, era o grande eleitorado naquela época, era a capital. Os outros, no interior, era pouca gente. Sei.
Aí o senhor entrou na lista tríplice, É. com essa votação no interior Em segundo e na lugar. capital, se eu não me engano, com o doutor Castelar e o doutor Monteiro. Foi. E na época foi uma eleição que houve, como foi a primeira, havia muitos candidatos. né? Foi. Aí, Tinha 21. aí o senhor entrou 21 candidatos. Esse é um ponto histórico, né? Acho que nunca vamos ter isso mais, né? E daí o senhor obteve a nomeação do governador. Mais ou menos, o senhor já deu o caminho aqui, que foram as pessoas que o senhor conviveu ali da área política, quando o senhor esteve na chefia de gabinete, lá na direção do fórum, ou na secretaria Quando eu de entrei na Justiça. lista, a Constituição já estava em pleno vigor. Né? Então o ato seria do governador. Eu tinha o Geraldo Santana, nessa época, continuava, era chefe da Gabinete Civil da Prefeitura. Do Estado. governo. Do Estado. Do Estado. Então, eu fui a doutor Geraldo, doutor Geraldo, eu entrei numa lista de procurador. A lista de procuradores. Ele disse, você entrou? Eu digo, entrei. Então você vai ser nomeado. Aí eu digo, você pode ir para casa, espere. E o Neto, nervoso, vai atrás, vê se sai logo. Esse ato não publica. Dia de finado, o ato saiu. Dia finado. A minha filha, Maria de Lourdes, tinha casado antes, e foi a imprensa oficial meia-noite do dia de finados. Aí o ato foi publicado no dia de finados. Dia 2 de maio, 2 de novembro. E aí? Aí o Neto disse, não, vamos tomar posse logo, senão nós cai. Aí pronto. Aí nós marcamos a posse para o dia 8 de novembro. 8 de novembro. E aí tivemos o primeiro procurador-geral de Justiça eleito pela classe na história do Ministério Público. E aí, o doutor Lopes Neto, que acompanhou essa história toda, ele tem aqui uma pergunta bem interessante, que parece que é um dos momentos mais importantes da sua passagem no cargo de procurador-geral. Claro. Um fato que mais marcou o doutor Tibúrcio. Doutor Tibúrcio, procurador-geral, eu, chefe de gabinete, recebo uma ordem dele para dizer que nenhum promotor trabalhava mais em Minas, a greve da instituição. Tem que lembrar dessa. A greve. Mas teve um detalhe na greve. Eu, sempre muito próximo dele, achava que o doutor Tibúrcio, vou pedir para ele falar, não devia ir na Assembleia Geral. E o Tibúrcio me falou que ia, e foi um sucesso. Eu gostaria que a primeira intervenção minha fosse que o amigo falasse desse fato inédito de um procurador-geral de justiça apoiar uma greve geral no Ministério Público em razão dos salários baixos e comparecer à Assembleia da Classe e referendar essa posição. Pois não. Isso foi... nós entramos no Ministério Público no final do ano. 8 de novembro. 11 de novembro. Já estava... Veio Natal, tal. Foi um período de arrumação. Período de arrumação da casa. Era uma casa sem dono e passou a ser uma casa que precisava do dono. Não é que eu seja, que eu fui o dono. Eu tentei O senhor era o procurador-geral eleito... com o poder que eu tinha de procurador-geral e com também o relacionamento junto à área toda, aí ficamos até o fim do ano lutando por isso. Então vieram as férias, logo em janeiro. Então já correu o edital comunicando que com a convocação da Assembleia Geral, da Associação, para o dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro. Foi no dia, o doutor Neto falou comigo, você não vai lá não, né? Eu estava preocupado com a Assembleia, Você vai lá com não. o resultado da Assembleia. Eu vou. É por causa, o motivo da convocação, só para ficar registrado aqui para a história do Ministério Público de Minas, foi por conta da questão salarial. Foi. Aí a associação convocou uma Assembleia Geral por conta de uma greve. Me parece que
havia sido autorizado um aumento que foi cancelado na última hora. Foi. Tudo isso foi um clima que gerou, né? Nós recebíamos o que o juiz pagava de imposto de renda. Então eu fui para a Assembleia, né? Senão não vai, eu vou. Cheguei lá, aceitei na Assembleia, aí eu abri a Assembleia, digo, eu estou solidário. E a partir de hoje, o Ministério Público está em greve por 30 dias. Antes de começar a Assembleia, eu já fechei a Assembleia. Nós estamos em greve a partir de hoje por 30 dias. Pronto. Aí fechou o fórum, ninguém ia lá, pronto. E os desembargadores, e o governador, e corregedor, em cima, telefonando, está em greve. Nós estamos em greve porque o Ministério Público está humilhado. A situação do Ministério Público é degradante, não tem nada e nós precisamos ter força. Aí correu. Continuou a luta. A luta continuou. Aí nós reabrimos o trabalho e continuamos no nova vida. Isso já em 1990. De ineditismo também na gestão do procurador-geral, Dr. Tiburcio Nogueira Lima, foi pela primeira vez que se ouviu falar no Brasil de um procurador que propôs a extinção de cargos comissionados. Mas também, ao propor a extinção desses cargos, conseguiu vários cargos de promotor de justiça. Ampliou, acho que você chegou a quase dobrar o número de promotores de justiça na sua gestão. Então, eu queria que você falasse das peculiaridades dessas situações, da extinção dos cargos comissionados e da criação em contrapartida dos cargos de promotores de justiça. Além de ter cargos comissionados, existiam os cargos de contrato. Nesse tempo existia uma firma que prestava serviço à Procuradoria, aonde se fazia contrato particular para pessoas trabalharem. Teve muitos colegas, muitas pessoas que estavam e que nós tentamos corrigir essa falha. Então, o que aconteceu? No primeiro mês de exercício, já em 90, nós fizemos essa reunião e fomos relatar e levantar os cargos que tinham. Porque o doutor Aloysio, ele fez um projeto e foi aprovado pela Assembleia, criando cargos, vários cargos na instituição. Então, nós tomamos a iniciativa de encerrar, porque já tinha 10 pessoas, era muito, mas ainda tinha espaço. Nós limitamos a 10. E os outros cargos em concurso, nós tiramos bastante. Assessores, vários que ele tinha criado, era um projeto de uma magnitude muito grande. Então, nesse caso, nessa época, tinha muitas funcionárias lá que estão hoje aqui, porque elas foram beneficiadas com a Constituição que dava direito àqueles que tenham sido nomeados por contrato, seria ressalvado e passariam a ser funcionários, adquiriram a efetividade. Então, em razão disso, foi que depois, já no mandato do Dr. Nedas, veio aquela lei que veio de exonerar parentes, tudo, e ele fez uma exoneração grande de cargos de comissionados que ainda existiam no Ministério Público. Foi aí, principalmente de parentes. Foi nessa época que aconteceu. Então, nós filtramos um princípio, não foi, doutor Neto? Nós filtramos um princípio em razão da falta de verbas, porque nós não tínhamos orçamento.
Nós não tínhamos nenhum orçamento. Não, orçamento como que era, né? O orçamento era do Estado ainda, do governo estadual, para cumprir a necessidade do Ministério Público. Inclusive, o nosso salário, eu saí da Procuradoria, como de procurador, ainda não tinha feito folha de pagamento, porque não tinha ainda verba. O que nos salvou foi a CONAMP ter promovido uma ação de um ADI, contrariando o ato do governo, uma lei estadual, que dava o nosso salário era junto, era uma lei estadual, com o procurador do Estado, coronel da polícia, o primeiro comandante policial, delegado de polícia, defensores públicos e outra categoria. Parece que era defensor público. Então, nós ficamos presos a isso. E nisso o judiciário já lá na frente, né? Lá na frente, disparado. Já adotava todas as normas da Constituição de 88. Já adotava o tribunal. Parece que nessa época o governador atendeu muito o judiciário no primeiro momento. Não, né? O judiciário já tinha mais uma independência, né? Então passou a ter orçamento próprio e nós não conseguimos isso ainda até essa época. Depois da ADI, que o ministro Sidney Sanches deu a liminar. Nós fomos a Brasília, eu, doutor Castelar e doutor Jeová, assistir a sessão, e aí foi, daí para frente é que nós tomamos fôlego. Mas, de qualquer maneira, ainda não tivemos aquela autonomia que precisava para endossar. Por isso é que depois dessa ADI foi que foi elaborado o primeiro orçamento. Foi de última hora, já estava quase virando o meu mandato, aí eu pedi isso, eu enviei mensagem para a Assembleia solicitando um orçamento de 800 milhões de reais, não era real ainda, eu acho que, não lembro, eu sei que era 800 milhões, que dava para comprar um prédio. Isso eu sabia que dava para comprar. Mas, doutor Tiburcio, só complementando no prédio, eu queria que o senhor falasse da dificuldade para mudar para a nova sede e da participação ativa do Luiz Vicente Calíquio nesse episódio, para a gente fazer justiça ao Calíquio, nesse particular. Nós saímos de lá no mês de julho. Mas as tratativas foram de mais de 6 meses, não foi? Foi, prédio novo. Um processo demorado. Foi um processo demorado. Porque não tinha o apoio do governo para alugar. Nós alugamos no peito e mandamos a despesa para o governo. Ele não concordava com aluguel? Não concordava com aluguel. Foi uma situação delicada. Ele tiveram que pagar. Mas aí, pronto, aí nós montamos aquela estrutura lá na Timbiras, esquina de Espírito Santo, e dali nós tocamos até o final da administração. Porque aí nessa época foi que o doutor Calíquio nos orientou. Vamos fazer um layout para organizar a nova procuradoria. Então, ele construiu uma comissão, Neto, ele e outro. Parece que era o Gilvando, não era? Hã? Gilvando? Acho que foi Gilvando. Acho que Gilvando. E o Gilvando para constituir a comissão para edificar. Então, eles foram, planejaram tudo e nós fizemos a mudança no final de maio para junho. Foi dessa época. E nós também incorremos numa situação que as verbas de concurso, nós praticamos até um erro. As verbas de concurso, nós não passamos para o Estado. Nós não passamos para o Estado. Ficamos com esse dinheiro para eventuais despesas também dessa mudança, porque nós não tínhamos suporte nenhum. Não tinha dinheiro nenhum. Não tinha suporte nenhum, nem ouro nenhum. E fizemos esse uso aí, que reputo que
na época foi legal, mas de qualquer maneira, para mim, satisfez, porque eu vi a evolução do final do meu mandato na Procuradoria, já no prédio novo. Não, e um Então, detalhe. tivemos a sorte, nesse prédio, nós ainda fizemos dois concursos, e o último foi a posse, foi feita a posse em 8 de outubro de 1991. 91. Que na posse foi o governador Hélio Garcia. Foi nesse dia que eu falei com ele, que eu tive a condição de conversar com ele. Disse, doutor Hélio, a única coisa que o Ministério Público está precisando é uma sede social, uma sede de trabalho. Sede própria. Aí ele disse, manda, vamos ver isso depois, aquela Jeitão dele. tranquilidade deles, né? Aí o Kilder era o chefe, era Procurador-Geral Super do Estado. secretário, Era não, secretário, todas as tá. secretárias. Chegou a responder por administração. todas. É. E aí o Kilder disse, não, vamos fazer. Você não remandou esse orçamento? Eu digo, já. Então eu disse, daí para frente você vai também. Mas a mudança do prédio, é bom registrar isso, não era só em razão de espaço físico, não. Você lembra que o Corpo de Bombeiros condenou o último andar do prédio onde funcionava o Foi. cartório. É. O medo era que os processos pegassem fogo. Então, o governo não aprovava, mandava o aluguel, não queria pagar, lá não podia ficar. Então, foi um estado também de necessidade. A mudança, porque o bombeiro foi lá e condenou, olha, isso aqui pode pegar fogo qualquer hora. E todos os processos no último andar, que era onde funcionava o cartório. Doutor Tiburcio, nessa visita do governador Hélio Garcia, eu já estava na instituição e me lembro da visita dele lá. Essa época, pelo que me parece, depois de muito tempo, se é que houve antes, foi a primeira visita de um governador à sede do Ministério Público, não foi? Primeira visita. Eu lembro que foi marcado isso como assim, o governador foi à sede do Ministério Público, me lembro até era um dia de manhã. Mas, Você doutor já Jarbas, era promotor. com a sua permissão, doutor Tiburcio, outro também ineditismo e pioneirismo na gestão do doutor Tiburcio Nogueira Lima, como eu já falei, da criação das coordenadorias, do episódio da greve, do episódio da redução dos cargos comissionados, foi a edição do primeiro manual de legislação do Ministério Público. Me lembro também. Que está aqui. Então, isso é a compilação dos principais atos administrativos do Ministério Público. É pioneiro e está na biblioteca à disposição de quem interessar. Eu me lembro que isso aqui nós devemos ao doutor Armando, que era amicíssimo do presidente da Caixa e conseguiu o patrocínio. Lembra disso? Foi. Armando, que é o responsável financeiro pela Aqui obra. eu tive a audácia de botar minha foto. Podia ir registrar aqui a apresentação do manual, tem o doutor Tiburcio fazendo a apresentação. Doutor Tiburcio, cada gestão do Ministério Público tem os desafios do seu tempo, né? Nenhum pode falar que fez a história, que não fez sozinho. Os tijolos primeiro foram plantados lá atrás. O senhor foi o primeiro procurador-geral pós-Constituição, os outros estados também buscando executar o que estava na Constituição, autonomia administrativa, financeira, e pegando uma estrutura administrativa da época anterior à Constituição, sendo que o Ministério Público posterior à Constituição, ele não está pronto 28 anos depois. Quer dizer, o senhor pegou, assumiu com o Ministério Público do século anterior, vamos assim dizer, se é podemos falar. E o senhor teve os seus desafios do seu tempo. O senhor já falou sobre vários deles aqui. A lei orgânica do Ministério Público veio depois, a nossa ainda era de
de 80. O senhor teve enormes desafios. Servidores, estrutura do Ministério Público. Na época nós tínhamos 482 membros. Servidores, acho que não... Era 10 membros por servidor. Hoje é 3 servidores para um membro. Mas era completamente inverso. O senhor pegou o Ministério Público sem sede própria, que aqui o Dr. Lopes Neto trouxe a lembrança até do problema iminente. O senhor pegou o Ministério Público com a questão remuneratória, que o membro do Ministério Público percebia o imposto de renda do juiz e uma inflação de 80% ao mês. Quer dizer, dia 1º você tinha um salário, 30 dias depois você estava ganhando 80% a menos. A questão política que hoje o Ministério Público se impõe por ele mesmo, nacionalmente, nós temos aí, né, nós estamos no ano de 2016, em plena Operação Lava Jato e outras tantas. Para o senhor, desses tantas angústias, qual foi aquele que mais te deixava apreensivo? A falta da estrutura, a falta da sede, a falta de uma política remuneratória, a obrigação de construir as ferramentas, o início, as coordenadorias, que hoje são centros de apoio, regulamentar tantas coisas ao mesmo tempo. O que tirou mais o sono do senhor? O que me tirou mais o sono foi a terceira hipótese, a luta política, que eu não tinha apoio. Eu fui nomeado procurador por uma circunstância, não sei nem a razão. Fui nomeado sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento, tão somente porque, por acaso, no governo, na época do Elvésio, como eu era chefe de gabinete, tive esse relacionamento com o doutor Geraldo. Então, essa foi a minha causa. E com essa carga nas costas, eu senti falta de orçamento. A estrutura física que eu recebi de habitação da instituição, lá, procuradores, não tinha nenhuma. Tinha um andar e meio, no 23º andar, daquele prédio, onde você entrou como promotor, né? E não tinha, assim, previsão nenhuma de dobrar o governo insensível, que também já estava caindo para a segunda, para o final. Foi um período difícil, porque eu peguei um fim de governo difícil e peguei um princípio de governo também difícil. Então, esses dois fatos me deram muita preocupação. Mas com a nossa coragem, com a nossa disposição, nós fizemos 4 concursos. 4 concursos. Em maio de 90, foi o concurso que é o meu, que Vossa Excelência entrou, né? Foi o primeiro. Em agosto, nós fizemos outro concurso. Do atual Procurador-Geral. É o atual Procurador-Geral. Caso André. E no ano seguinte, nós já começamos em fevereiro com o concurso. E o último foi esse, que demos a posse a 8 de agosto, com a presença do doutor Garcia. Já estava no fim, talvez até da minha caminhada. Mas, como nós já tínhamos também uma estrutura não boa, mas já tínhamos procuradores trabalhando dentro gabinetes. Com gabinetes lá. Da Procuradoria. Isso é importante registrar. Já tinha gabinetes. Porque não existia. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. É importante. O senhor tomou posse no Palácio da Liberdade. O senhor foi o procurador-geral que, em 2 anos, como disse o senhor, conviveu com o fim de um governo e início de 2 governadores.
Para quem possa acompanhar de longe, não sabe o quanto isso é difícil, porque tem que se acostumar com também qual que é a dinâmica do novo governo, o final de governo sempre também tem suas peculiaridades. O senhor tomou posse no Palácio da Liberdade, o senhor conviveu com o governador Newton Cardoso e o governador Hélio Garcia. Como que foi isso aí? Porque ali ainda era no início. Hoje a relação é outra, né? Porque está todo mundo já acostumado com... Hoje no país inteiro há um relacionamento muito altivo do Ministério Público por conta da sua força constitucional, da sua independência, da sua autonomia. Mas o senhor pegou o momento de transição mesmo, o início de uma transição, não foi bem na transição, foi no início. Os dois governadores, alguma coisa marcou o senhor nos despachos, nas audiências, nas conversas? O senhor tinha as demandas para levar do Ministério Público? Teve alguma situação que possa, desse relacionamento, que possa ser guardado? Porque o senhor estava construindo a história naquele início. O seu sucessor também. Depois o próximo, já menos, e até que as coisas foram chegando no campo atual. No governo do Newton, já no ano de 90, eu ia a Palácio, lá na Mangabeira, discutir, levava imagem, mostrava a situação, mas a insensibilidade era plena. Continuei pedindo. Comissões, a gente ia, em parceria com a associação, fomos recebidos uma vez no Palácio da Liberdade, ali para conversar. Foi que depois disso, foi que ele me falou. Foi a única coisa que ele me falou. Olha, essa lei do Estado aí, eu dou inteiro apoio à CONAMP. Eu vou me solidarizar. Quer dizer, ele quebrou a castra da insatisfação. Mas mesmo depois disso, continuaram as dificuldades. Nós só tivemos um aumento salarial, uma melhoria salarial plena no princípio do governador Hélio Garcia. Essa história toda, né? Mas é importante também para mostrar que naquela época o doutor Tibúrcio fez uma administração altamente independente que desafia até os tempos atuais. Ele não vai lembrar disso, eu vou falar enquanto eu estou lembrado. A imprensa divulgou que a Procuradoria saber qual que seria a nossa atitude pelo desmatamento violento da fazenda do Newton Cardoso, no norte de Minas. A Procuradoria de imediato designou o doutor Alberto Vilas Boas, desembargador, para apurar, entrou com ação civil pública e logrou êxito. Então, isso naquela época... Isso naquela época, de submissão total ao poder executivo, ter a coragem de enfrentar a truculência do poder, só para nordestino, né, meu? Não é só para nordestino. Eu sou do Norte de Minas, já pego um pouquinho. Qual a criação dessa? Lembra disso? O Alberto era assessor da área. Era assessor da área. E já vinham acontecendo os fatos lá na região de Itaiobeiras, que era a época onde tinha a fazenda do governador. Que estavam desmatando tudo para plantar eucalipto. Então, nós mandamos o que estava antes de Alberto, ele foi lá, acho que foi Luciano. Mas quem propôs a ação foi o Alberto. Foi Alberto. Que hoje é desembargador. Fez um mapa lá, trouxe, aí o Alberto já tinha subido e falou, Alberto, agora essa missão agora é sua. Você vai processar o homem? Bom, é lógico, se ele estiver errado, vai processar. Se não tiver, você absorve. Você pode encerrar o processo. Então ele
Meteu, ele faz. Como falei anteriormente, as coordenadorias de direitos difusos, meio ambiente, consumidor, patrimônio público, do idoso, do deficiente, direitos humanos e tantas outras, umas criadas e outras estruturadas, reestruturadas na gestão do Dr. Tiburcio Nogueira Lima, constituíram avanços institucionais de vanguarda. Acredito que Minas Gerais tenha sido pioneira em reestruturar ou instalar tantas coordenadorias. Hoje em dia, essas coordenadorias constituem a função primordial do Ministério Público, pois tais coordenadorias, todas defensoras dos direitos humanos, por assim dizer, o carro-chefe da credibilidade do Ministério Público perante a sociedade. Diante deste quadro, eu pergunto para o Dr. Tiburcio como é que ele se sente como sendo um dos incentivadores e avalizadores dessas coordenadorias de direitos difusos. Isso foi logo depois da Constituição, que nós assumimos a Procuradoria após a Constituição, a Constituição Primavera, a de Minas Gerais, e foi quando nós abraçamos a causa das coordenadorias com afinco e com toda humildade e vontade de mostrar ao Brasil que nós estaríamos como pioneiros das coordenarias e os modelos que estavam expostos dentro da Constituição, nós abraçamos e lançamos ao conhecimento de todo o Brasil, nesse Congresso de Procuradores Gerais em Porto Alegre. Isso foi no final de 90. Nós mergulhamos com todo amor, com toda a fibra, com todo entusiasmo, para levar a mensagem de Minas Gerais ao Brasil inteiro, porque eu acho que nós fomos primeiros, especialmente, o Procurador-Geral foi o primeiro Procurador-Geral eleito pela classe após a Constituição. Não foi logo em seguida a Constituição Federal, porque dependia do Estado. Então, em razão disso, os outros estados também navegavam e estudavam as suas constituições. Como a nossa, ela veio a sua imagem e veio a sua história logo no mesmo ano, um ano depois da Constituição, então, em razão disso, nós fomos procurador e procuramos fazer o máximo possível, mesmo sem muita disponibilidade e sem estrutura material, mas usando espaço junto à Assembleia, junto à Polícia Militar, junto à Assembleia, à Câmara Municipal e outros órgãos, a gente instalava em conexão ou com entendimento dos próprios eleitores, dos próprios chefes daquelas instituições, aquela coordenadoria afeto àquela área. Graças a Deus, foi um trabalho nosso e fizemos isso com muita humildade e muito carinho. Bem, eu quero agradecer a oportunidade que o Dr. Tiburcio Nogueira Lima me deu quando fui convocado para ser seu chefe de gabinete e procurador-geral adjunto. Tínhamos e temos um relacionamento fraterno e quero dizer que pode ter um procurador-geral humano como o Dr. Tiburcio, mas mais humano do que ele não teremos. Um procurador que governou a instituição com o coração, com as portas abertas para servidores e promotores, pouco importando se graduados ou não. A sua figura humilde e serena, porém enérgica quando necessária, transformou a nossa instituição no Ministério Público de hoje.
Só tenho a agradecer à administração superior, também na pessoa do Dr. Jarbas Soares Júnior, por ter nos proporcionado esta tarde de tanta felicidade e de rememorações. Com a palavra do Dr. Tiburcio para a despedida final. Obrigado. Eu até tinha preparado os comentários, mas esses comentários já foram quase todos trazidos à pauta e à discussão. Então, eu quero aqui dar o meu abraço, agradecimento, bem sensibilizado, por ter a oportunidade de receber essa ordem, esse convite para prestar essa nossa apresentação e nosso trabalho. Sempre fiz e tenho ele como norma de vida o amor e o trabalho em benefício de todos. Como falou o meu colega e amigo doutor Antônio, a porta do meu gabinete na Procuradoria não tinha fechadura. A porta vivia aberta. A hora que qualquer pessoa chegasse, só recebia o sorriso da secretária para dizer: ô doutor, que de lá ela só falava comigo, que o gabinete era quase junto. Olha, está chegando fulano e tal. Sentava, às vezes, 2, 3, na expectativa para conversar. Então, isso foi o meu método de vida e meu método de trabalho. Sempre fiz isso com amor à instituição. Trabalhei com o coração para fazer muita coisa, muitas outras fora da nossa instituição e em benefício do Ministério Público e da nossa associação também. Fui precursor daquela obra da associação. Participei também com o orçamento, parte do orçamento deste prédio, do primeiro prédio desta casa. Pequei, como todo ser humano erra, em não ter feito o depósito, não é um depósito, era uma transferência da receita dos concursos que pediam para passar para a Secretaria da Fazenda e retornar, que depois retornaria. Mas, como eu já não tinha mais confiança naquelas coisas, naquelas intenções por parte do Executivo, eu tomei a liberdade e a coragem de enfrentar essas dificuldades, porque precisava fazer alguma coisa pela nossa instituição. E ainda, após aposentado, depois de muito tempo de trabalho, depois de muito tempo de aposentado, mais de 6 anos, tive a infelicidade de perder a minha mulher. É uma das marcas mais fixas na minha mente e no meu sentimento de ser humano. Eu sinto glorificado, eu sinto honrado de poder, hoje, nesta casa, fazer a minha pregação. Não uma pregação para o futuro, mas uma ratificação daquilo que eu tive a oportunidade de fazer no Ministério Público de Minas Gerais, em que pese não ser mineiro, mas foi aqui que eu plantei a minha vida, foi aqui que eu encontrei o grande apoio e foi aqui que eu pude pagar aquilo que recebi de todos os mineiros que votaram em mim como procurador-geral e também daqueles que me acolheram na vida profissional do Ministério Público
no nosso estado de Minas Gerais, principalmente na região norte e nordeste do estado de Minas. Agradeço a todos, deixo essa casa com alegria, deixo também com tristezas, porque foi aqui que eu fiz a vida e que aqui encontrei algumas adversidades na vida. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês pela honraria que me proporcionaram. Obrigado.